lições importantes aqui para a gente seguir, tá bom? Então, quem não assistiu ontem ou os dias anteriores, vai lá na playlist, está organizadinho desde a introdução para você ir pegando aí o sentido da mensagem que o Eterno quer para a gente. Vamos lá. Que deixe de estar o Santo de Israel perante Vou voltar nós. só um pouquinho para a gente. Os do povo não tinham poder para governar-se. Desenfreadas paixões faziam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora as falsas acusações tornavam insegura sua própria vida. Ainda está no Pelas restinho do suas 28, tá? ações, Só para durante a gente muito pegar o tempo embalo aí. tinham estado a dizer: Fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Agora seu desejo foi satisfeito. O temor de Deus não mais os perturbaria. Que triste, hein? Satanás estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob o seu domínio. Os Misericórdia. chefes das facções oponentes por vezes se uniam para saquear e torturar suas desgraçadas vítimas e novamente caíam sobre as forças uns dos outros, fazendo impiedosa matança. Mesmo a santidade do templo não lhes refreava a horrível ferocidade. Olha aí. Os adoradores eram assassinados diante do altar e o santuário contaminava-se com corpos de mortos. No entanto, em sua cega e blasfema presunção, Olha a os presunção. instigadores desta obra infernal publicamente declaravam que não tinham receio de que Jerusalém fosse destruída, pois era a própria cidade de Deus. A fim de estabelecer mais firmemente seu poder, subornaram profetas falsos para proclamar, mesmo enquanto as legiões romanas estavam sitiando o templo, que o povo devia aguardar o livramento de Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. Aqui a gente já vê que tinha ali no meio dos que estavam destruindo, né? No meio dos que estavam ali sendo inimigos, vamos dizer assim. Olha só, os adoradores eram mortos diante do altar e o santuário era poluído com os cadáveres de gente assassinada. Entretanto, em sua cega blasfema presunção, nós estudamos sobre isso lá atrás, os instigadores dessa obra infernal declararam publicamente que não temiam fosse Jerusalém destruída. Vai observando, pois ela era a própria cidade de Deus. Para estabelecer seu poder mais firmemente, subornaram falsos profetas para proclamarem, mesmo enquanto as legiões romanas, observa os sinais, tá? Sitiavam o templo, que o povo deveria aguardar a libertação por intervenção divina. Ou seja, estava convencendo o povo: não, não faça nada, não se prepare, não fuja, fique esperando, aguardando como você está, do jeito que está, e esse Deus aí, ó, ele vai servir, ele vai te livrar, ele vai fazer ali a intervenção dele e vai livrar todo mundo. Então, veja que hoje isso também se aplica muitas vezes em acharmos que do jeito que a gente está, continue do jeito que está, viva pecando, viva desobedecendo, porque a graça te cobre, a misericórdia, você está dentro do templo, você faz parte do povo, você é escolhido, e aí fica esperando esse auxílio divino. E aqui é bem claro quando diz que são que profetas falsos, tá? Então fiquem atentos aos sinais, às características do que aconteceu no passado. Por quê? Porque a gente vai ver aqui ainda, se não der tempo hoje, mas no próximo, e como já viu também anteriormente, que o próprio Cristo fala que como foi no passado, será no futuro, ou seja, agora, nos nossos dias. Como foi no tempo lá da destruição de Jerusalém, ali são prenúncios, sombra do que virá. Então, vamos pegar a realidade do tempo em que nós estamos vivendo hoje. Será que nós não estamos sendo guiados por esse mesmo espírito do passado?
onde disse: continue, está tudo certo, fique aqui, espera aqui, ó, aguarda a libertação, e nós seremos protegidos. Vamos seguir. Final, as multidões Ó, apegaram-se firmemente à crença de que o Altíssimo multidões, viu? interviria para a derrota de seus As adversários. multidões. Israel, porém, havia desdenhado a proteção divina e Ó, agora não tinha defesa. nossa. Infeliz Jerusalém, despedaçada por dissensões internas, com o sangue de seus filhos, mortos pelas mãos uns dos outros, a tingir de carmesim suas ruas, enquanto hostis exércitos estrangeiros derribavam suas fortificações e lhes matavam os homens de guerra. Vocês perceberam que a briga foi dentro do povo escolhido, do próprio povo, que foi levantado, né, escolhido com a missão especial. Olha aqui, ó, fragmentada por dissensões internas, entende? Dentro do mesmo povo. Houve divisões, houve separações, houve os fiéis que estavam atentos aos sinais e se prepararam e fugiram e saíram na hora certa, mas houve aqueles que ficaram confiando. Não, aqui é o templo, aqui é o lugar seguro. Só que, ó, com o sangue de seus filhos mortos pelas mãos uns dos outros. Olha o fim do desobediente. Olha o fim, ou melhor, traços do fim de quem vive na rebelião, na presunção. Não, nós somos o povo escolhido. Ele aceita tudo. Claro que aceita todos os cultos. Será? Então, vai pegando, como eu sempre digo, para quem está aqui pela primeira vez, sempre que você for ler um parágrafo, para, medita. O que o Eterno quer falar para mim através disso? Bom, se aconteceu no passado, deixa eu ver como é que está acontecendo hoje, porque a história está se repetindo, ok? Então, observa que aqui já foi bem claro, mostrando a condição do passado, e se tivermos os olhos abertos em oração, como disse o hino, abre, Senhor, os olhos meus, nós veremos a história se repetindo hoje, agora, para mim e para você. Vamos lá. Todas as predições feitas por Cristo Todas, relativas à destruição de Jerusalém todas. cumpriram-se à letra. Agora Os eu pergunto: se todas as predições feitas por Cristo concernente à destruição de Jerusalém cumpriram-se à risca, e ele disse que tudo voltaria a acontecer pior ainda, por que eu tenho que esperar só, como é que eu posso dizer, só cuidado, só provisão, só coisa boa? Se dentro do povo de Israel, dentro da nação que havia sido escolhida e que perdeu essa misericórdia, essa graça, quando crucificou a Cristo, como a gente já leu, quando ele saiu do templo, saiu ali a glória do templo, não tinha mais. Porque tudo que ele disse que ia, ó, todas, não são algumas das coisas que Cristo falou, não. Todas as predições feitas por Cristo concernente à destruição de Jerusalém cumpriram-se à risca. Se tudo isso é prenúncio do que está acontecendo, né, vamos dizer, para os nossos dias, que vai acontecer até agora, no finalzinho, então eu não tenho que estar atento ao que aconteceu no passado, sabendo que o preço do juízo é tão terrível como foi no passado? Vamos lá. judeus experimentaram a verdade de suas palavras de advertência. Ó, Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Apareceram sinais e prodígios prenunciando desastre e condenação. será que Ao hoje não meio da temos sinais noite, e uma luz prodígios? sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Olha, Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia e olha, ouvia-se multidão de vozes a clamar: Partamos daqui! A grande porta oriental,
tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens e que se achava segura por imensas barras de ferro, fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. Durante É interessante ver nesse parágrafo que sinais e prodígios apareceram, sons misteriosos, a terra tremia. E isso a gente sabe que vai voltar a acontecer, né? Antes do céu se abrir ali, aparecer Cristo com seus anjos. Então, observa que é mais um detalhe que aconteceu lá e que vai voltar a acontecer. Agora eu quero chamar a atenção, que daqui a pouco a gente vai entrar em uns slides, onde vai se aplicar esse parágrafo agora, onde a gente vai achar, tentar encontrar a harmonia entre o parágrafo agora 32, do A Grande Controvérsia, o 31 do Grande Conflito, onde a gente vai perceber, vai ouvir falar de um homem, e a gente vai fazer essa ligação desse homem com algumas coisas na Bíblia. Vamos lá. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite cantava ele funebremente. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: Ai, ai de Jerusalém! Ai, ai dos habitantes dela! Seu clamor de aviso não cessou senão quando foi morto no cerco que havia predito. Olha só. Aqui, desculpa, aqui está se falando de um homem que não fala o nome dele, ok? Que durante 7 anos subia e descia as ruas de Jerusalém, anunciando, olha, anunciando, ou seja, mostrando as desgraças, ou seja, as coisas, né, que deveriam se abater sobre a cidade. E ninguém ouvia. O povo chama esse homem tá é doido. E vai acontecer nada disso. Você é um louco, né? Aí o que que aconteceu? Ele gritava: "Ai, ai de Jerusalém, ai dos habitantes dela". Seu clamor de advertência não parou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Então, o que que será? O que que a gente pode tirar da lição, já que temos a instrução de estudar minuciosamente o capítulo 1 do Grande Conflito? O que que a gente pode tirar disso aqui? Por que está falando desse homem? Que significado tem esses 7 anos? Vamos agora, então, para tentar encontrar uma harmonia desse homem, desse momento de advertência, dentro do contexto bíblico, tá? Vamos lá, então. Vamos deixar aqui e vamos para uma pesquisa que a gente fez de achar ou tentar encontrar a harmonia de onde, o que que significa esse homem, o que que pode se aplicar à realidade dele, né, para os nossos dias. Vamos lá, deixa eu só colocar a tela direitinho aqui para a gente ir para volta. Vamos lá. Como eu falei, nós vimos esse homem aí falando, né? E onde é que a gente pode tentar encontrar harmonia? Em Daniel, em Apocalipse, com este homem que não tem o nome dele, mas que ele ficava subindo e descendo as ruas de Jerusalém, mostrando, advertindo. Vamos lá. Vamos nos aprofundar nesses 7 anos de clamor profético em Jerusalém, com as 3 semanas e meia da profecia das 70 semanas de Daniel 9. Para quem esse assunto é muito novo, depois
pesquise e estude sobre Daniel, as profecias das 70 semanas, para entender melhor. Mas vamos lá. A profecia das 70 semanas é uma linha de tempo simbólica dada ao profeta Daniel sobre os eventos do povo judeu e do Messias. Então, a gente sabe aí que cada semana representa 7 anos, então 70 semanas é igual a 490 anos. Então, a gente já sabe o paralelo, não vou me firmar nisso agora, não vou me demorar, né, nesse sentido, mas dentro dessa profecia, nós vamos agora tentar entender a harmonia desse tempo profético, desses 7 anos de clamor desse homem, que não cita o nome, ok? Vamos lá. Foco: as 70 semanas, os últimos 7 anos. A última semana, ou os últimos 7 anos, que esse homem passou, vamos dizer assim, trata diretamente da missão do Messias e do rejeitado, ou melhor, rejeitamento por parte do povo judeu, levando lá para Daniel. Diz: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. A gente sabe o que significa. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, Cristo é crucificado. Isso marca o fim dos sacrifícios com validade diante de Deus. Os 3 anos e meio restantes envolvem o chamado contínuo, observa, aos judeus através dos apóstolos, até o apedrejamento de Estevão por volta do ano 34, quando o evangelho é levado aos gentios. Então, aqui está um resumo da profecia de Daniel, dentro do contexto de Daniel 9, 27, foi uma oportunidade, né, ali, quando mostrando a missão do Messias, mas mostrando também que este povo, para que o Messias veio, o rejeitaria. Isso aqui a gente já conhece, mas vamos seguir, observe. Então, essa última semana dividida, primeiro, 3 anos e meio, ministério de Jesus, batismo até a cruz. Ele confirma a aliança com muitos, segundo Daniel 9, 27. Ou seja, quem são esses muitos? Os que aceitaram. Muito bem. Metade da semana, Jesus é crucificado, sacrifícios perdem o valor, por quê? Porque o tipo encontra o antítipo, ou seja, aquele cordeiro que era sacrificado agora veio em carne e foi naquele momento o próprio Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29, tá? E os últimos 3 anos e meio, para inteirar os 7, o evangelho continua sendo pregado aos judeus pelos apóstolos e termina esse tempo de misericórdia, vamos dizer assim, com o apedrejamento de Estevão. Ok? Até aí, estão entendendo tudo direito? Vamos lá. Agora, qual é o paralelo que isso tem com o homem que clama por 7 anos em Jerusalém? A gente tem que procurar harmonia nas coisas. Então, esse episódio ocorre pouco antes da destruição de Jerusalém. Ó, esse homem clamando, tá? Pouco antes, observa, pouco antes da destruição de Jerusalém, cerca de 40 anos após a rejeição definitiva do Messias. O relato está aqui no livro que a gente está lendo, e descreve um homem que por 7 anos anda pelas ruas de Jerusalém, avisando sobre a destruição iminente. Então, observa, a gente viu ali um paralelo em Daniel, e agora o paralelo de Daniel com esse homem, né? Ali a rejeição definitiva do Messias. Profecia de Daniel 9, o que tem a ver em harmonia com o clamor do homem durante 7 anos ali, o homem de Jerusalém. Última semana, 7 anos, na profecia de Daniel. E o homem em Jerusalém clama por 7 anos. 3 anos e meio simboliza o ministério de Cristo. E o homem pode simbolizar o meio tempo de apelo mais direto, que o povo de Jerusalém teve a oportunidade.
os últimos 3 anos e meio na profecia de Daniel 9, apelo pós-cruz até Estevão. E o que acontece no paralelo que a gente pode aplicar aí? E o restante da pregação do homem até a sua morte. Na profecia de Daniel 9, a cessação dos sacrifícios, rejeição de Deus, do homem, clamor constante e ignorado, rejeição dos apelos finais. Em profecia de Daniel 9, alianças com muitos, mas rejeitada. Clamor desse homem, o povo recusa a advertência profética até o fim. Em Daniel 9, a gente vê o juízo, que é a destruição de Jerusalém. E o clamor do homem em Jerusalém, ele morre exatamente no cerco que previu. Então, a gente percebe que dá para tirar a lição, sim, em harmonia com Daniel, a profecia, e esse homem que não tem nome, mas que é citado aqui no testemunho como o homem que, durante 7 anos, subindo e descendo as ruas de Jerusalém, anunciava que viria, como aconteceria, mas ninguém dava ouvido. Foi rejeitado mais uma vez essa mensagem de advertência. Vamos lá. Então, a conclusão até aqui sobre Daniel e esse homem, um paralelo espiritual. A última semana de Daniel marca o último apelo de Deus ao povo judeu antes de sua rejeição como nação portadora da verdade. Observa aqui, antes de ir para o próximo ponto, que essa nação ela era portadora da verdade. Hoje, nós, como povo, temos o orgulho de Laodiceia de dizer que pertencemos à nação, entre aspas, nação, né? Instituição que é detentora da verdade. Só que este mesmo povo, no passado, que era o detentor dessa verdade, o portador dessa verdade, o que eles fizeram? Recusaram, rejeitaram. Será que hoje nós não estamos no mesmo erro? Vão pensando, vão refletindo, tá? Esse homem que clama há 7 anos simboliza o quê? A última chance de arrependimento. Agora, já não, observa, já não como povo eleito, mas como indivíduos. Será que o tempo em que nós estamos vivendo, a porta da graça ainda está disponível para nós como povo ou agora somente como indivíduo? É necessário a gente refletir sobre isso. Vocês sabem, eu não quero dizer que eles estão certos nem que é, mas muitos aqui já devem ter estudado várias coisas que o mundo aí fora e vários, inclusive adventistas, têm em canais falando sobre Agenda 2030, 2030. E aí, quando começou lá, em 2023, faltam 7 anos para a Agenda 2030, e faltam 7 anos para as coisas acontecerem e tal. Não estou dizendo que eles estão certos, não estou marcando data, mas vai observando o paralelo com o que tem acontecido nos nossos dias. Nós estamos dentro do contexto de um povo eleito, de um povo detentor, portador da verdade, de um povo que foi levantado para engrandecer a lei, isso é do agrado do Eterno é. Mas será que, de fato, como povo, nós estamos fazendo isso? Entende? Onde nós devemos meditar, onde nós devemos acordar para a nossa realidade. Será que, peraí, Célia, rapidinho, será que como povo a gente tem ainda esse esse, essa, esqueci a palavra, enfim, ou ainda essa tarefa, será que estamos cumprindo essa tarefa? Porque o próprio testemunho diz que nós, ou melhor, que a obra está com anos de atraso. E o testemunho também diz que quando nós, como igreja, povo, nós, os fiéis, vamos dizer, né? Como povo, como corpo de Cristo, tiver o seu caráter, aí ele vem para buscá-los. Fala sério. Bom dia a todos.
Lembrando que, como a gente sempre diz, né, a história se repete, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, né? Depois que entraram na arca, a porta foi fechada, ninguém se deu conta que a porta tinha sido fechada. Nenhum evento assim Uhum. marcou, né? Então, como a gente sempre tem dito, né, trazendo para os dias de hoje, será um momento de reflexão realmente. Muito bem. Então, esse homem representa a voz profética ignorada. Como os profetas do Antigo Testamento e sua morte no cerco representa o juízo final que veio sobre Jerusalém e a gente sabe que virá sobre o mundo. Mas trazendo para a realidade que nós, como indivíduos, os fiéis, serão esse Jerusalém, esse povo final, os fiéis aí no final do tempo, nós temos que lembrar que o juízo veio sobre a cidade que havia sido um dia escolhida, um dia levantada para fazer diferença no mundo. Vai observando o paralelo. A nossa oração deve ser: abre, Senhor, os olhos meus. Entende? Essa nação do passado, houve um juízo sobre ela. Aí nós, hoje, como povo, não, o juízo é para os de fora. Para a gente não tem juízo. Estamos no templo, estamos protegidos, está tudo certo, nada vai acontecer conosco. É assim que nós somos induzidos a acreditar. Mas quando a gente vai para a história do passado, olha quanta coisa a gente tem aprendido e refletido nesse primeiro capítulo. Então a gente começa a enxergar a nossa situação como povo eleito, mas agora como indivíduo. Não adianta eu ficar olhando para a instituição A, B ou C ou a minha, mostrando e enxergando os erros, se eu como indivíduo estou envolvida nisso. Se eu como indivíduo estou apoiando, estou ajudando, estou concordando e não estou advertindo. Ok? Vamos lá. Então, os 7 anos desse clamor podem ser vistos como um eco tardio da última semana profética de Daniel, refletindo o padrão de misericórdia seguida do juízo. Padrão de misericórdia, e é verdade, porém seguida de juízo. Dá para fazer também uma ligação muito rica, esse homem de 7 anos aí, com Apocalipse, especialmente com temas como advertência final, que ninguém quer ser advertido, juízo, que somos induzidos a entender que o juízo é só por de fora, misericórdia de Deus, que ainda está disponível, como indivíduos, talvez não mais como nação, ok? Quando pisamos na lei, quando desobedecemos, como povo escolhido para levantar a lei, pelo contrário, estamos fazendo o contrário. Lembra os sinais? Quando os estandartes de Roma tiver lá as bandeiras lá, ó, é sinal. E hoje qual é o sinal? Lembra? O sinal para nós vimos no vídeo de ontem, ou foi de anteontem, aqui dentro do contexto do capítulo 1, e o sinal hoje é a imagem da besta, é o culto aos domingos. E esse sinal, infelizmente, já está no nosso meio. Os cultos ao domingo hoje é uma realidade. É triste, mas é verdade. Então vamos lá. Esse homem de 7 anos dá para fazer uma ligação muito rica com o Apocalipse, especialmente com temas como advertência final, juízo, misericórdia de Deus e profecia ignorada. Eita, olha, profecia ignorada antes da destruição. Vamos conectar então alguns pontos.
pontos. A gente já viu a última semana de Daniel 9, que nos ajuda a entender a situação da qual estamos vivendo. O clamor dos 7 anos desse homem, que não tem nome, antes da destruição de Jerusalém, e os temas proféticos de Apocalipse. Olha só como é interessante, tá? A ligação deste homem, de 7 anos ali advertindo, com os 3 anjos de Apocalipse 14. Apocalipse 14 diz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Né? Olha isso. O clamor em Jerusalém desse homem, ele dizia o quê? Ai, ai de Jerusalém. E qual é o ponto comum entre as 3 mensagens e este homem? O ponto comum é um apelo ao arrependimento. Ok? Caiu, caiu Babilônia, verso 8. Clamor desse homem, profecia da queda de Jerusalém que ninguém queria ouvir, que ninguém acreditava. Por quê? Porque pelos falsos profetas eram induzidos a acreditar, fiquem do jeito que tá tudo certo, continue por quê? Que haverá uma intervenção divina para nos proteger. Gente, qual é o ponto comum? Anúncio de juízo iminente. Verso 9 de Apocalipse 14. Se alguém adorar a besta, e a gente sabe o restante, aí o clamor em Jerusalém era o quê? Rejeição da advertência, ou seja, destruição. E qual é o ponto comum? Escolha entre Deus ou o juízo. Não, nós não temos a terceira opção. Ou eu escolho o eterno, seus princípios, sua lei, sua vontade, sua norma de governo, que é eterna, ou eu escolho o juiz. Automaticamente, se eu não escolho andar no caminho do eterno, da sua vontade, de fato, eu estou escolhendo o juízo. Não tem não tem terceira opção, tá? Então, o paralelo com as 3 mensagens, a gente vai observar que todo o restante aqui é tudo paralelo com as 3 mensagens angélicas. Assim como o homem era uma voz solitária, alertando Jerusalém, os três anjos representam o último grupo de fiéis, sozinhos, sem apoio, e a última mensagem ao mundo antes do juízo final. Esses fiéis sem apoio é um caminho solitário que os fiéis vão ter que seguir, vamos dizer assim. Por que solitário? Porque muitas vezes o apoio da comunidade, da igreja, da família, dos amigos não vão existir. O próprio testemunho fala que no final cada um vai ter que dar prova, o sustento, ou melhor, dar prova da sua fé, e que todo o apoio terreno será tirado. Eu pergunto, esse homem dos 7 anos lá, ele tinha algum apoio de alguém? Não. Ele subia e descia falando, advertindo, chamando, dizendo, olha, vai chegar, vai acontecer, vai acontecer. Isso é um doido, isso é um maluco, fica gritando aí no meio da cidade. Vai acontecer nada, nós somos escolhidos, gente. Para com isso. Esse homem tá doido. Até que aconteceu. E isso está dentro da advertência das 3 mensagens angélicas, tá? Vamos seguir. Segundo, vamos fazer uma ligação desse homem. Pelo contrário, ele foi preso e apanhou para parar de falar. Muito bem, ó. Perseguição. Quem prega a advertência é proibido de ir para os púlpitos, de pregar o que vai acontecer, é proibido de falar. Vão observando o paralelo, tá? Vamos ver agora a ligação com as 2 testemunhas. As 2 testemunhas profetizam por 1260 dias, que são 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco, são mortas, mas depois exaltadas. Isso se conecta com. Vamos lá. Profecia por 3 anos e meio. E o homem que clama no deserto? Por 7 anos. Ou seja, a gente viu lá anteriormente 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, até a morte de Estevão, né? A gente viu lá. Qual é o ponto em comum? Mais uma vez, período de advertência. As testemunhas eram vestidas de pano de saco, ou seja, foi um momento que a Bíblia foi proibida, né? Foi morta nas fogueiras, vamos dizer assim, mas o homem também,
estava ali com um lamento fúnebre, né, constante, e o espírito de angústia e juízo é um ponto comum entre os dois. Então, em Apocalipse 11, essas duas testemunhas são rejeitadas e mortas, como eu falei anteriormente, foram queimadas na fogueira. Ele também é morto no cerco, ou seja, rejeição da verdade por conta daqueles que ouviam a advertência profética, ok? E também eles ressuscitaram, ou seja, as duas testemunhas, né? E sobem ao céu. O homem que clama, Jerusalém é destruída, e os fiéis ouviram a advertência, saíram fora a tempo, foram salvos. Qual é o ponto comum? Juízo para o povo do eterno, o povo escolhido que foi levantado. Aqui a gente não está falando de gentio, tá? Juízo após a rejeição final e a salvação dos fiéis. Então, observa que quando a gente para pesquisar, para qual é, Pai, qual é, Senhor, qual é a advertência, qual é a ligação que tem isso com a tua palavra, de onde a gente pode tirar lições disso. E vocês vão perceber até aqui que a gente vai para o último tópico, se eu não me engano, que é o 3, onde tudo tem ligação com advertência. Tudo tem ligação e harmonia com juízo. Entende? Isso aqui é coisa muito séria. Nós somos advertidos e se aceitamos os princípios, a norma da lei, a vontade do Eterno, nós estamos saindo do sistema corrupto, seja ele político, religioso, qual que for, tá? E também o que que acontece? Nós estamos nos livrando desse juízo. O juízo que caiu sobre o povo, sobre a nação que havia sido escolhida, mas foi rejeitada pelo céu. Por quê? Porque rejeitaram o Salvador. E hoje, a nação, entre aspas, escolhida, o povo fiel que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, está no mesmo contexto. Por quê? Porque está pisando na lei do Eterno. Basta a gente ver tudo o que tem acontecido e ver o sinal que no nosso meio o povo que foi levantado para pregar. Lembra-te do dia do sábado para mantê-lo santo, é quem mais tem pisado. Por quê? Porque tem a luz e tem feito o contrário. Inclusive, o sinal maior de todos, que é a imagem da besta, que é culto aos domingos, literalmente nós já temos o culto ao domingo. Porque se a gente observar até o conhecido culto de domingo à noite, não era nem culto de domingo, já era nas primeiras horas da segunda. Mas hoje, oficialmente, nós já temos culto ao domingo, 8h30, 8 horas, 9h30. Um sinal. Lembrem disso. Quem não assistiu, volte os vídeos anteriores, os estudos anteriores, para ter mais sentido tudo que eu estou falando aqui. Mas quem está acompanhando diariamente está entendendo o que eu estou querendo dizer. Ou melhor, o que eu estou reforçando, porque é o testemunho que diz nesse estudo, tá bom? Então, paralelo, o clamor desse homem pode ser visto como eco simbólico da missão das duas testemunhas, uma mensagem ignorada. Se ela é ignorada, ela é seguida de destruição. E agora a ligação, ponto 3, com os selos de Apocalipse 6. No quinto selo, vemos as almas dos mártires clamando por justiça. No sexto selo, vem o juízo final. Olha o paralelo. Apocalipse 6. Até quando, Senhor, não julgas? Verso 10. Clamor em Jerusalém, constante. Ai, ai. Qual é o ponto comum? Lamento diante da impiedade. Apocalipse 6, silêncio e paciência do Eterno. Clamor em Jerusalém, ele, o Eterno, Deus ainda esperava o arrependimento do povo, por isso que estava ali, pegando esse homem, subindo, descendo e falando.
Qual é o ponto comum? Olha isso, gente. Misericórdia antes do juízo. O juízo chega no sexto selo. Jerusalém é destruída. O fim da paciência divina. Vocês estão entendendo a ordem das coisas? Misericórdia derramada, advertência dada. Quem aceitou a advertência pela misericórdia é protegido do juízo. Quem não aceitou a advertência, quem não corrigiu seus caminhos, quem não está de acordo às normas, à vontade do Eterno, juízo. Não tem outra opção. O padrão profético se repete. Advertência, rejeição e juízo. Esse aqui é o padrão profético. Então, qual é a conclusão disso? Peraí. Qual é a conclusão disso? Um padrão profético que se repete. A experiência do homem que clamou por 7 anos é um tipo profético, uma miniatura do que vimos em A Última Semana de Daniel, com a mensagem rejeitada antes do juízo, As Duas Testemunhas de Apocalipse, profecia ignorada e morte, Os 3 anjos do Apocalipse 14, foi a última, está sendo, na verdade, a última advertência ao mundo, e os selos do Apocalipse 6, clamor dos fiéis, juízo sobre os ímpios. E o selo sétimo, a gente já sabe que é a volta de Cristo. Então, tudo isso é para a gente criar um paralelo e entender que tudo isso mostra um padrão divino. Deus sempre envia advertências antes do juízo, mas quando ela é rejeitada, o resultado é inevitável. Aí talvez alguns possam, de repente, ou você que está assistindo depois aí, pode estar pensando, não, mas o padrão divino é esse, tudo bem. Mas como o orgulho de Laodiceia, nós somos ricos, nós conhecemos de Gênesis e Apocalipse. Nós somos o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Essas advertências são para os de fora. Nós não precisamos ser advertidos porque nós temos a proteção, o templo, o templo, o templo. Aí levando para o povo lá no passado. Nós estamos dentro da cidade santa, isso não vai acontecer. Jesus falou, mas não é bem assim, não é para o nosso tempo, não é agora. Olha quantos anos depois que Cristo falou que iria acontecer, foi que de fato aconteceu. E tudo isso, como a gente aprendeu, foi o quê? O Eterno liberando, aguardando com muita paciência. Povo, acorda, se arrependam. Será que hoje nós não estamos dentro desse período agora de aceitar essa advertência, se arrepender, voltar aos marcos antigos, deixar os sistemas corruptos, apóstata, que o próprio Cristo disse que ó, aquele que ouve a minha voz, que me conhece ouve a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor? Será que nós não estamos nesse tempo de acordar, de voltar, entende? Ou estamos ouvindo todas essas advertências que, lembrando, estão sendo dadas antes do juízo, porque o juízo virá para todos os infiéis. Como o próprio testemunho diz, não basta ter o nome no livro da igreja, não garante nada. Então, tudo isso que a gente viu até aqui mostra um padrão divino. Qual é o padrão? A misericórdia nos adverte para que tomemos uma decisão ao lado da verdade e não soframos o juízo, mas quando essa advertência é rejeitada, o resultado é inevitável. E qual é o resultado? Nós sabemos. Então, gente, que hoje possamos meditar, tá? Meditar em tudo que a gente viu até aqui. Meditar dentro do contexto. O Eterno está me advertindo.
que é que eu preciso fazer agora para corrigir e mostrar ao céu que eu estou aceitando essa advertência? Porque temos que lembrar o seguinte: nós somos espetáculo para o universo, diz a palavra. Tudo que eu faço de agora em diante, com cada dia de aprendizado, com cada luz que o Eterno tem me revelado, é que vai fazer a diferença. É o que vai ser o meu testemunho para o universo. Não falo nem para marido, para mulher, para filho, para vizinho, para colega, para a igreja. Para o universo. Que caminho eu estou escolhendo? Que caminho eu estou seguindo? Vou seguir com essa luz, com essa advertência. Porque o bom filho que aceita a advertência, o que ele faz? O filho errou, a mãe, o pai chega e diz: filho, olha, isso aqui está errado, não faça isso, tá bom? Porque se você colocar o dedinho na tomada, você vai tomar um choque. Tá bom, eu não vou fazer mais. Se ele aceita a advertência, ele não faz, ok? Corrige o seu caminho e é obediente. Se ele não aceita a advertência, o pai e a mãe das costas, o que ele faz? Põe o dedinho. Faz o quê? Toma um grande choque. Entende? Então, dentro desse paralelo que nós vimos aqui, que cada um hoje possa refletir. O Eterno está me advertindo. Por quê? Porque ele sabe e o desejo dele não é querer que os seus filhos, nenhum, sofra o preço do juízo, que é pesado, que é destruição, que é morte. A gente sabe, eu creio que vai ver ainda, que dentro do circo aí, dentro do período de advertência, e logo depois que veio a destruição, os que viram o sinal, pega aí a deixa, os que viram o sinal, saíram, correram para as montanhas. O que é que isso pode ser aplicado para mim hoje? Ore ao Eterno que ele te revela. Mas os que ficaram passaram tão grande dificuldade que diz que o marido tirava a comida da boca da esposa, mães matavam filhos para comer. Gente, observa a seriedade disso. Aconteceu no passado e quem falou que a história se repetiria ainda um pouco pior, não foi o Jô que está falando, entende? O próprio Cristo, o próprio testemunho, a gente vai ver mais adiante. Então, que neste dia possamos aceitar. Lembra? Uma meditação, sombra do passado. Sombra. Imagine. Ó, meditação, humildade, submissão à vontade do Eterno. Porque muitas vezes nós somos submissos a pessoas, ao meu chefe no trabalho, ao meu líder espiritual, mas quando o Eterno revela para nós a sua vontade, a advertência, não, isso aqui não precisa, não, isso aqui não. Vamos parar com isso. Vamos colocar o joelho no chão, abrir o coração e dizer, eu durante o dia orando, trabalhando, fazendo comida, ou seja lá o que for que você estiver fazendo, Pai, me ajuda. Eterno, me ajuda. Altíssimo, eu preciso da tua ajuda, me faz enxergar onde eu estou errando. Buscar o Espírito Santo, porque é ele que me convence. Se eu não buscar o Espírito Santo, eu não vou ser convencida do pecado. Olha isso, da justiça, que é Cristo, a minha justiça, e do juízo. Você entende o que falta para a gente? Então, que possamos nesse dia meditar sobre isso, tá bom? E mais uma vez, mas Jô, esse estudo do capítulo 1 não acaba nunca, não. Uma hora ele vai acabar. Mas enquanto tem escrito, enquanto tem parágrafo, nós vamos do jeito que a gente está caminhando aqui, ó, aos pouquinhos, tirando lição. Como eu falei para vocês, eu acho que a maioria aqui, ou todos, já tinham lido esse capítulo, mas a gente lê como história do passado, entende?
a gente lê como fatos que aconteceu. Mas quando a gente pega, ó, para poder agora trazer para minha realidade, olha quanta coisa a gente tem sido advertido, quanta coisa nós temos aprendido. E esse estudo, esse tipo de coisa deve ser, esse tipo de estudo, de coisa não, de estudo, de meditação, deve ser também com a Bíblia, deve ser do mesmo modo. O que é que fala isso para mim hoje? Deixa eu ver. Ai, Pai, me ajuda. É isso, submissão, humildade. E não achar que, porque quem estudar grande conflito, quem entrar em grupo, eu já li o livro 40 vezes, 10, 20, 30, eu não preciso disso. É um livro tão grosso, eu já sei de cor. Aquilo lá, quer ver? Eu falo para você de cor. Não é de cor, é o aprendizado que nós temos que tirar de cada parte. Nós somos instruídos a estudar minuciosamente o capítulo 1 do grande conflito. E como eu já falei anteriormente, eu gosto do título, né, do grande conflito, quando fala que esse capítulo é predito o destino, olha isso, do mundo. E é exatamente isso. É o destino do mundo que é predito neste primeiro capítulo. E não só a destruição de Jerusalém.